Agora Ô, sim. Laura. Agora é E um ela tá problema toda de chique conexão, né? com a camiseta do Amigos do Coração. Eu tô até passando vergonha. Ela, entendeu? Era para eu cair aqui, não ela. Boa tarde, gente, tudo bem? Então, agora a gente pode iniciar essa live, que é super interessante, de um tema, assim, espetacular. Primeiro, eu quero muito agradecer a participação do Dr. Paulo, que está em Tocantins, né? Agora a gente precisa enviar convite, Laura. Envia para o Lombardi, por favor. O Meu Lombardi, Deus do céu. pois vai ter que colocar ele aí também, porque ele não tá aqui comigo. Não sei se a gente tá no Isso, hotel. Laura, envia o convite para o Lombardi enquanto a gente vai falando por aqui. Boa. É, então, a gente se sente privilegiado de ter vocês com a gente nessa caminhada da cardiopatia congênita. Então, assim, esse acesso de família, médicos, é espetacular. A gente fica com o coração aquecido de saber que estamos tão próximos e nós podemos esclarecer tantas dúvidas que a gente tem em relação à cardiopatia congênita, né? Receber um diagnóstico é muito difícil, com termos que a gente muitas vezes não consegue entender, e são vocês que trazem essa luz para gente. E isso para a gente é um motivo de muita alegria. Então, eu quero, já para quem não conhece, apresentar o Dr. Paulo Calamita, da Emo Kids, enquanto a Laura envia o convite para o Dr. Lombardi. E aí, E é Dr. que eu não Paulo. estou conseguindo. Que eu não estou conseguindo. Olha aí, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo. Ô, Marta, primeiro, sim, enquanto a Laura vai tentando, eu quero agradecer o convite. É um prazer enorme escutar isso de vocês, mães, que tanto representam aí para o Estado, que tem uma luta muito forte, né? Representam demais e brigam pelos seus filhos e fazem, fiscalizam, né? E fazem de tudo para que esse serviço funcione da melhor maneira possível. Doutora Laura. Então, gostaria primeiro de agradecer o convite, né, Marta? A gente está sempre junto aí, lutando, batalhando, indo a reuniões com Secretaria de Saúde. O que a gente pode fazer para apoiar a Associação Amigos do Coração, a gente tenta, né, Paulinho? Estamos sempre aí nessa luta para a melhoria da assistência. E muito feliz de poder conversar com vocês assim, de uma maneira bem informal, né? Que eu acho que é a melhor maneira da gente poder se aproximar das famílias e esclarecer algumas dúvidas que ainda possam ter a respeito de cirurgia híbrida, né? Que é esse conjunto aí de cirurgias cardíaca aberta, convencional, junto com o cateterismo. Então, estou muito feliz de estar aqui, apesar de não estar conseguindo chamar o Lombardi. Então, eu acho, Marta, enquanto a gente vai respondendo talvez algumas perguntas, tu vai tentando acessar o Lombardi aí, pode ser? Vamos tentar. Se ele estiver assistindo aí, pede para ele enviar o convite para a gente poder aceitar, né? Porque a gente deve estar com um probleminha de conexão com a internet. Tá ruim o tempo aqui, não sei se também cai, fica Então, instável, né? vamos lá. A gente tem várias perguntas a respeito do cateterismo. As mães, a gente tem essa ideia, particularmente um exame. Então, a princípio, a gente gostaria de ouvir, doutor Paulo, sobre, de fato, uma das perguntas que foram feitas. O que é o cateterismo e quando se fala em cateterismo, se fala em cirurgia por cateterismo? Qual que é o termo correto de se falar e para que serve o cateterismo? Essa pergunta é ótima e é o seguinte. Então, eu costumo pensar da seguinte maneira, para ficar um pouco mais fácil. Existem os vasos sanguíneos, as veias e as artérias, né? Que as veias levam o sangue para o coração e as artérias saem do coração para levar o sangue para o corpo todo, né? O cateterismo, na verdade, eu cateterizo um vaso, seja uma artéria ou uma veia, né? Com um material específico para acessar o coração ou estruturas adjacentes ao coração, alguns vasos em específico, e através, então, desses vasos, a gente faz diagnósticos, então, injeta uma substância chamada contraste, que cora como se fosse um preto e branco, que eu vejo tudo ali, e eu faço diagnóstico para ajudar a doutora Laura a operar, ou eu faço tratamento, cateterismo terapêutico, que depois a gente pode falar um pouco mais. Então,
basicamente o cateterismo é isso. Então, o termo correto, quando você vai tratar, é um cateterismo terapêutico, não é uma cirurgia, né? A cirurgia é diferente, depois a Laura pode explicar melhor. Então, não é cirurgia por cateterismo. Existe um cateterismo diagnóstico, que é o exame, como você falou, e um cateterismo terapêutico, mas é um exame invasivo, né? Claro, não é igual uma tomografia, um eco, que não é invasivo. E o cateterismo terapêutico, que é aquele procedimento, intervenção, onde você pode tratar alguma doença do coração. Certo, entendido. Muito bem explicado. Agora, onde que o cateterismo entra na cirurgia, né? Aí a gente vai entrar no híbrido, mas eu queria deixar o híbrido para o final. E aproveitar aqui a doutora Laura para falar, doutora, existe diferença na cirurgia de criança para adulto? O cirurgião cardíaco pediátrico, ele é o mesmo cirurgião do adulto? Essa é a pergunta que foi recorde. Então, é porque realmente é diferente, né, pessoal? O que acontece? Quem opera adulto, né, tem uma formação, e na verdade toda a formação no Brasil, geralmente de cirurgia cardíaca, para chegar na pediatria, a gente passa por cirurgia cardíaca de adulto, tá? Mas é uma especialidade absolutamente diferente. Porque as patologias, as doenças das crianças não tem nada a ver com as doenças que a gente adquire com o passar do tempo, que são as doenças dos adultos, né, que elas são doenças adquiridas, né? As crianças nascem com alguns problemas, alguns defeitos na confecção, vamos dizer assim, do coração, e isso daí, a gente tem mais ou menos aproximadamente 5.000 diferentes patologias dessas, né? Então, por causa disso, a especialidade, quando a gente vai para criança, não é que um cirurgião de adulto não teria condições técnicas de fazer, mas teria que fazer toda uma especialização para poder entender a fisiologia, ou seja, como funciona um coração cuja as câmaras, as válvulas, as artérias não se formaram de maneira adequada. Então, esse coração funciona de uma maneira diferente, né? E no adulto, o coração funciona sempre da mesma maneira, né? Então, obviamente, com problemas que são adquiridos com o passar dos anos, né? E por isso, o cirurgião de adulto, em se especializando em pediatria, tem total condição de operar. Mas sem essa especialização fica bem complicado, porque tem coisas mais simples que a gente também encontra em adulto, que são operadas por adultos, né? Por cirurgião de adulto. Mas a maioria das patologias, o indicado é cirurgia, o cirurgião cardíaco pediátrico está fazendo. Certo, entendi. E aí a gente a gente vem para uma outra pergunta que foi colocada na caixinha. Por que os bebês, e aí serve para os dois, né? Por que os bebês dependem tanto da função pulmonar após a cirurgia cardíaca e isso pode dificultar a recuperação? Quer responder, Laurinha? Eu começo Mais o complemento. Tanto por uma cirurgia, tanto por um cateterismo, quanto por uma cirurgia de peito aberto, existe essa distinção aí. É que a gente tem que lembrar o seguinte, né, pessoal? Um pouquinho de circulação. Vamos fazer uma mini aula agora de circulação, né, como é que funciona. Então, assim, todo mundo no colégio acabou passando por ciências, e lá nas ciências aprenderam sobre a pequena e a grande circulação. Então, num coração que é formado por 4 pedacinhos, né, o lado direito, o lado esquerdo bem formados, a gente tem a circulação que vai para o corpo todo, ou seja, sai do lado esquerdo do coração, vai o sangue para o corpo todo. Cada célula nossa, do nosso pé, nosso cérebro, vai consumir o oxigênio, e esse sangue vai voltar, então, para o lado direito do coração com menos oxigênio, certo? E do lado direito vai, então, ser levado para o pulmão, né? Então, a interação que a gente chama, né, cardiopulmonar, é imensa, porque a metade do sangue, imagina se um adulto, vamos falar de adulto, ou uma criança que seja, tem 1 litro de sangue circulando no corpo dela, né? Numa criança que tem essa divisão, que está dividido lado direito e lado esquerdo, metade desse sangue vai ir para o pulmão e a outra metade vai para o corpo todo. Então, vocês imaginam que o pulmão é uma grande esponja de sangue, né? Ele comporta com muita quantidade de sangue. E por causa disso, qualquer problema no pulmão faz alteração nessa dinâmica do coração. Não sei se o Paulinho quer tentar explicar de outra forma. Eu acho que é muito por aí. Na verdade, são muitas crianças que são cardiopatas, né? E acho que essas mães vão identificar. Elas passam por muito sofrimento, né? Então, muita desnutrição,
né? São momentos, mas espetacularmente elas têm uma capacidade de recuperação fantástica, né? Acho que até mais do que o adulto, se a gente for entrar nesse detalhe. E o pulmão é um grande divisor de águas, né? Porque tem doenças onde vai mais sangue para o pulmão ou menos sangue para o pulmão, né? Tentando ser menos técnico. E isso tem impacto, porque se o pulmão não vai bem, né? Primeiro que existem situações onde se o pulmão não está bom, você não pode operar, seja por uma questão de hipertensão pulmonar, e a gente depois pode falar sobre isso, a importância de um cateterismo que pode até contraindicar uma cirurgia da Laura e esse paciente tem um outro de tratamento, porque esse pulmão não está legal por vários motivos, ou mesmo, e a gente vai falar agora em uma época que vai entrar em vírus respiratório, né? As bronquiolites, quer dizer, esse pulmão doente vai atrapalhar a anestesia do cateterismo, da cirurgia, vai aumentar a morbidade, a internação e os riscos. Então, realmente o pulmão, ele faz todo sentido em estar bom para que tudo funcione melhor. Nossa, ótimo. Gente, é muito bom ouvir. É tão fácil ouvir vocês falando assim que a gente consegue entender de forma mais prática, porque para a família é muito difícil. Olha só, a gente tem mais uma pergunta. A cicatrização. A cicatriz da cirurgia cardíaca em bebês tende a ser mais visível ao longo da vida. O que pode ser feito para melhorar essa cicatrização? Olha, eu vou falar como mãe. Eu acho que a do Ian melhorou bastante, porque ele cresceu, né? E qual a cicatriz do cateterismo? Olha, aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho, ela é escondidinha, né? Porque geralmente a gente faz pela virilha, então assim, tem um lado estético, claro, menina principalmente, ou menino mesmo, adolescente depois, né? Você fica praticamente, vocês que são mães, quando os seus filhos tiveram que fazer cirurgia, tiveram acesso central, vocês lembram mais ou menos disso? Aquela veinha que fica no pescoço, enfim. Às vezes mal fica a cicatriz, ou fica como se fosse um pontinho antigo, fica uma pequena cicatriz assim. O cateterismo, de fato, tem, nesse sentido, praticamente não fica a cicatriz. É uma coisa muito, muito delicada, às vezes não dá nem para perceber no futuro. Na cirurgia convencional, né, principalmente que a gente faz assim pelo meio do peito, que a gente chama de mediana, né? Essa cicatriz realmente, ela é uma cicatriz que fica, ela tende com o passar do tempo a ficar melhor, né? Principalmente se é feito muito pequenininho, imagina que uma cicatriz, mesmo que tenha que cortar toda a pelezinha que a gente tem que cortar, na maioria das vezes, onde tem o osso aqui no meio, tem que ser cortada a pele em cima, né? Então essa pele é aberta e para poder cortar o osso que está embaixo. Então onde tiver osso, em teoria, a gente tem que cortar a pele, né? E só que num bebezinho, imagina, o ossinho dele tem 3 centímetros, então fica uma cicatriz de 3 centímetros, né? Então depende de qual é o tamanho do corte. Num adulto, muitos que só têm, pacientes que passaram por uma cirurgia só quando bebês, talvez nem apareça direito, entende? Mas assim, a cicatrização desses bebês é mais complicada, e obviamente, Paulinho fala em puxar a sardinha para o cateterismo, eu puxo a sardinha para o cateterismo o tempo todo. Porque realmente eu acho que a hemodinâmica é a evolução, e se Deus quiser, um dia a gente vai estar fazendo muito menos cirurgia, né? Mas assim, essa cicatriz, ela é tão difícil de cicatrizar muitas vezes pela desnutrição. É o principal fator de risco, sabe? Então, como nossos bebês são cardiopatas, porque a maioria, assim, quando a gente fala em cardiopatia, é bem complicado, porque a gama é grande, né? Mas a gente poderia, assim, a grosso modo, como o Dr. Paulo falou, tem aquelas que têm muito fluxo para o pulmão e as que têm pouco fluxo para o pulmão. A gente já consegue dar uma dividida aí, certo? Nessas que tem muito fluxo para o pulmão, o coração, na verdade, ele fica batendo tão rápido o tempo todo, que é como se tivesse o bebê fazendo uma maratona. Ele está correndo uma maratona, porque o coração está lá, há milhões, porque ele tem que mandar o sangue da cabeça aos pés, e ainda tem um roubo de sangue para o pulmão, porque o pulmão é aquela esponja. Então, o pulmão fica absorvendo todo aquele sangue e fica, vamos dizer assim, faltando sangue para o corpo, só que não falta, porque o coração fica lá, tendo super rápidos, né, e tentando compensar. Como isso acontece, é como se a criança tivesse uma maratona. Ela está realmente sendo consumida. Ela precisa de mais comida e não consegue comer mais, entendeu? Então, essa criança fica magra. São aquelas crianças que têm insuficiência cardíaca, né? Secundárias a esse roubo de fluxo, vamos dizer assim. Então, por causa disso, elas são mais pequenininhas, a estatura é menor, né? Tem baixo peso. Todas essas coisas acontecem
por causa disso. Então, na hora da cicatrização, também está faltando proteína aí, também está faltando o que é necessário para cicatrizar. Então, é onde o perigo está relacionado à cicatriz. Eu quero só, assim, eu fico até emocionado vendo tantas mães aqui, né? Que a gente tem um carinho especial, né? Eu seria injusto se eu esquecer alguém, mas eu vejo aqui a Cleubi, a mãe da Giovana, estou vendo aqui a Laís, que, né, passou por um cateterismo recente, a Camila. É tão legal ver, assim, elas comentam, elas participam. Eu vou esquecendo de algumas mães aqui, mas vocês vão lembrando que a gente vai lembrando junto aqui também, viu? Muito bom ter todas vocês aqui. E da cirurgia também, né, Laurinha? Eu estava vendo aqui a mãe da Esther também, a Laís agora acabou de mandar Isso é muito legal, a gente fica... Parece que vocês estão junto com a gente aqui dentro, né? Eu diria nem que parece, né, Paulo? Eu acho que tem uma coisa que Goiás tem, e nem eu nem tu somos de Goiás, né? E a gente foi abraçado por esse estado e por essa cidade, e obviamente está a Marta aí, que enfim, é quem nos juntou, né? A gente não é pé de Todd, né? A gente é pé encardido. Mais ou menos isso, né? É por aí. Mas assim, é isso, assim, a gente tem uma compreensão muito grande de que... Eu tô levando um puxão de orelha aqui, ó. A Elisa, a Carolina, desculpa, o Daniel, Coroinha. Vai ficar um tempão falando aí, tem viu? um monte aqui, né? Ó, o Heitor aí, meu primeiro Glenn de Goiás. Mas enfim, gente, é isso, assim, é uma grande família. A verdade é que a gente vai se tornando uma grande família e isso é muito legal. Muito. Bom, olha, eu fiquei encabulada pelo tanto de pergunta que surgiu de dúvidas com cateterismo e eles associam muitas coisas. A gente acho que praticamente ficou respondido o acesso do cateterismo, porque tem uma pergunta que fala que o cateterismo em alguns é no braço, em outros é na virilha, em outros é o pescoço. Qual que é o critério, doutor Paulo, para fazer o cateterismo do acesso? É onde fica mais fácil? Depende da criança? Olha, tem algumas formas de responder. Primeiro, eu preciso saber o que eu vou fazer no coração, né? Então, a menor distância entre 2 pontos é uma reta, certo? Eu preciso entender qual que é a menor distância entre 2 pontos no que eu vou tratar. Eu acho que esse é um divisor de águas, então eu posso trabalhar pela virilha, pelo pescoço, pelo fígado também, né? A gente fez um caso pelo fígado, a Laura lembra, e às vezes eu ligo para ela e falo, menino, a gente vai tendo que fazer por aí, claro, sempre com a retaguarda da cirurgia. E o peso também é um divisor de águas. Então, também, às vezes, uma criança muito pequena, eu não posso pegar uma artéria na perna, preciso pegar no pescoço. Então, tem uma série de critérios de aonde eu quero chegar, qual é o peso, qual é o tamanho do vaso e onde eu posso minimizar complicações vasculares. Eu acho que tem tudo isso aí. Muito bom. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Vamos lá. Bom, a gente já falou da cicatrização. Essa pergunta é uma pergunta muito boa. Olha só, toda cirurgia cardíaca infantil exige a retirada do timo? E aí, eu gostaria que vocês, se pudessem, explicassem, para quem não sabe, o que é o timo. E isso ocorre em casos específicos. Tem como não tirar o timo? E o timo tem a ver com a imunidade? Falar sobre o timo, porque essa pergunta também foi uma que foi bem significativa a quantidade de curiosidade. Inclusive, eu agora fiquei curiosa também. Muito interessante, Laurinha. Agora é só... Comigo. Então tá. Então, o timo, né, gente? O timo é uma glândula que é responsável por produção e maturação de uma célula de defesa do organismo, tá? Uma célula que combate tudo que é doença. Tá? Então é extremamente importante, é uma glândula muito importante que a gente tem. Essa glândula, para vocês entenderem, adultos a partir dos 30, 35 anos, o timo já não tem mais função, já não tem mais glândula ali, vira tecido de gordura, tá? Mas enquanto não se transforma todo em gordura, ele vai produzindo essas células e vai amadurecendo essas células, tá? São células de defesa, então tem tudo a ver com a imunidade, certo? Quanto a tirar o timo, vamos dizer que no passado a gente não tinha essa compreensão de que o timo era tão importante assim para a defesa, né? Então a maioria das crianças que eram submetidas à cirurgia cardíaca pediátrica se tirava o timo, né? Com o passar do tempo, e isso eu estou te falando coisas de 20 anos para cá,
tá? A gente começou a ser um pouco mais precavido com isso, né? Então, se é necessário tirar, porque o que acontece? O timo, gente, ele fica em cima e na frente da horta, na frente da veia cava, fica tudo mais ou menos aqui assim, bem na frente dos vasos, esses vasos principais da saída do coração, né? Então, quando tem que fazer alguma anastomose, alguma coisa nessas artérias, o timo na frente, ele atrapalha. E, por vezes, ele é um órgão muito delicado, ele sangra com muita facilidade quando tu toca. Tocou no timo, vai sangrar, né? Então, aqui o que acontece? Por vezes, a gente, por mais que queira manter o timo, porque a gente não quer mais tirar timo de ninguém, tá? Mas se a gente quiser manter, se ele machucar, ele sangra e é risco de sangramento no pós-operatório, né? Então, esse risco não pode, a gente não pode ter esse risco. Então, a gente tem que tirar. O que normalmente a gente faz é tirar uma metade, porque ele tem duas metades, o timo tem 2 lobos, que a gente chama. Então, a gente tira um lobo, que é o lobo que está em cima da estrutura que a gente quer trabalhar, seja, por exemplo, a tetralogia de Fallot, a gente vai tirar o lobo que está à esquerda, por exemplo. Enfim, não importa, mas a gente tira o que está mais perto da estrutura que a gente vai trabalhar. Então, a ideia é não tirar, certo? Sempre não tirar, preservar no máximo que der. Se tiver que tirar só um pedaço, não tirar ele inteiro, né? Mas tem vezes que realmente ele está ou atrapalhando demais, né? E isso vai implicar em aumento de tempo cirúrgico, e você sabe que tempo é aumento de complicação, né? Ou ele pode vir a sangrar e tu tens que tirar, certo? Então, são as situações. Qual era a outra? Tinha mais alguma coisa que falaram. E isso é informar da família. Sim, tirou o timo? Sim, a gente não... O que acontece? É que, na verdade, volto a dizer, Marta, eu não lembro a última vez que eu tirei um time inteiro, entendeu? Se tu tira o time inteiro, é informado, entendeu? Mas se tu não tira, aquele lobo vai dar conta, entendeu? O pedaço fica, dá conta. Então, realmente é mais uma informação que, enfim, que não é tão relevante assim. Exatamente. A outra basicamente isso, né? Que tem a ver com a imunidade, eu acho que você já explicou. Então, é basicamente isso. Aqui Ô, Marta, do... só mandar também um beijo aí para a Laura e para a Maíra, que estão aí, né? Responder um monte de pergunta aqui, porque o pessoal está comentando, elas estão tentando... que bom! Seria que é uma equipe, né? Ela é uma equipe, aparece coisa escrita, elas estão respondendo. Gente, é uma pena a gente não conseguir chamar o Dr. Lombardi. Você conseguiu, Laura, não? Eu não consegui também. Olha, eu quase não consegui entrar, gente. Eu também não, fiquei preocupado. Porque a gente tá meio sabe muito de internet, né? Vamos lá. Vamos para mais uma pergunta, então. Aqui fala do tempo de cirurgia. O tempo de cirurgia, qual que é o tempo? Se eu vou fazer uma cirurgia por cateterismo, lógico que é bem relativo, né? Existe uma média de tempo nesse caso? Quando a gente vai tratar uma doença, no caso, pelo cateterismo, eu sempre falo para os pais 2 a 3 horas. Mas eu vou dar um exemplo. Ontem, aqui em Tocantins, em Palmas, eu fiz 9 cateterismos em 16 horas. Assim, a gente aqui é muito impressionante como tem uma equipe que trabalha muito boa, de anestesista rápida, sala rápida, roda rápida. Então, às vezes você faz em 1 hora e meia. Então, é variável. Acho que 2 a 3 horas conta com o tempo de entrar na sala, ter indução anestésica, ter o procedimento, sair de campo, acordar o paciente e entregar para a mãe. Talvez, vamos colocar assim, 2 a 3 horas, mas em campo, muito talvez... Muito talvez bom. 1 hora e meia, talvez 2 horas, no máximo assim. Tem sido mais rápido. Claro que tem procedimentos e procedimentos. Eu tive um procedimento essa semana, já nem lembro, que foi super complicado, que eu fiquei 4 horas. Então, depende. Média de 2 a 3 horas, acho que fica mais... Eu brinco assim com as mães, ó. Se eu te prometer meia hora, você vai bater na minha sala meia hora. Então, eu prefiro falar que é 3 horas e acabar em 1 hora. Doutor, foi rápido. Porque, na verdade, para vocês, meia hora é 5 horas. Para a gente dentro do campo, 5 horas é 5 minutos. Então, o tempo é relativo, quase isso, né? Eu acho que a Laura concorda um pouco comigo isso, né, Laura? A gente nem vê o tempo passar. Não. Laura, e qual foi o maior tempo aí de cirurgia que você já enfrentou? 14 horas. 14 horas. Para a família deve ter sido uma angústia, né? Bom, agora, vamos para mais uma pergunta. Se passar da hora, o meu bebê pode ficar com sequela. Aí a gente volta à questão do tempo, e isso também é muito relativo, porque depende da cardiopatia, é isso? Com certeza.
E não só da cardiopatia, do segmento com cardiopediatra, porque o grande problema é que às vezes esse paciente fica perdido, ele às vezes assim, acho que as mães vão me entender, você tem uma notícia ruim no primeiro momento, né? Porque falar de problema cardíaco, o que é? Parece, a gente sempre vai pensar na pior doença. A gente tem muitos tipos de doença, doenças silenciosas, doenças agressivas. Então, a gente procura protelar ou ouvir várias opiniões e às vezes a gente se amarra no que a gente quer. Não precisa fazer nada, etc. Então, e aí você foge um pouco do especialista. Eu brinco assim, você quer ouvir o que você quer acalmar o teu coração ou o que você precisa ouvir? E aí a perda do tempo vai muito nisso. Então, assim, hoje em dia, com tanto cardiopediatra, eu falo por Goiás, claro, tem toda uma questão do sistema único de saúde, que é outra conversa, mas com especialistas que cuidam dessas crianças, isso tem que diminuir, né? Acho que faz sentido pensar dessa forma. Aí a gente entra no que a gente fala que é sucesso para a cirurgia cardíaca, né? Um diagnóstico Claro. precoce, tratamento Isso. adequado no tempo certo. Exato. Né, Laura? Você É não isso aí. acha isso, né? É É exatamente isso. justamente por isso que a gente luta aqui. A gente luta tanto por esse diagnóstico precoce e principalmente pelo tratamento no tempo certo. Essa é a nossa luta. Bom, agora a gente vai entrar na técnica híbrido, né? Que é que todas as mães têm curiosidade. Então, assim, também são várias perguntas, né? Meu filho se enquadra? Como saber se meu filho se enquadra? Como funciona? Funciona somente para hipoplasia de VE? Funciona para tetralogia de Fallot? Existe uma técnica que seja menos invasiva do que a de cirurgia de peito aberto? Bom, se eu posso dar uma resumida nisso, acho que vai ser legal. Acho que até Melhor. talvez seja interessante. Vamos lá. São Veja várias assim, ó, perguntas nesse sentido. e Então, talvez em vamos poucos falar minutos. do geral. Exato, porque Como assim, funciona aí? Se vocês puderem falar, para a gente poder visualizar. Como é a sala? Quem que sim, entra sim, nessa sala? Tem isso. aparelho? Tem cirurgião? Tem cardiopediatra? Como é que funciona? Sabe aquela coisa que quando você tem um evento importante, você se prepara, etc., né? Tenta decorar algumas coisas. Eu vou brincar que aqui eu fiquei pensando assim, cara, um evento importante desse, vão perguntar muito do híbrido. O que a gente pode falar? E talvez, se a gente for resumir assim, ó, híbrido é quando você tem uma doença que você tem que tratar junto cirurgia e cateterismo no mesmo processo. Isso a gente usa muito na hipoplasia do coração esquerdo. Mas já respondendo uma pergunta, não é só na hipoplasia do coração esquerdo, né? E assim, então vou usar a hipoplasia do coração esquerdo, né? E aí eu vou resumir esses passos e depois eu vou tentar expandir um pouquinho. Então, uma patologia que acho que você viveu isso de perto com o teu menino, fez um outro tratamento, mas assim, a sala, então é uma sala que existe, ou ela pode ser uma sala híbrida. Vou dar um exemplo, em São Paulo, por exemplo, no Hospital do Coração, onde eu fui treinado, no Dante Pazanese, no INCOR, na Beneficência Portuguesa, é uma sala diferente, onde pode fazer cirurgia, tem todo um sistema para circulação extracorpórea, mas só que a mesa onde a doutora Laura opera é uma mesa de cateterismo, tem todo um arco do cateterismo. Então, olha que interessante, ela vai fazer a cirurgia e a gente faz um cateterismo lá dentro. Então, essa sala, ela pode ser assim, né? Esse é o mundo ideal. Existem situações onde uma sala convencional de centro cirúrgico, mas com arco cirúrgico em ser especificado, todo específico, pode ajudar, mas eu acho que não é essa a ideia, é uma sala específica, onde você tem todo um equipamento de engenharia hospitalar para cirurgia e cateterismo, né? Falando do híbrido, entra a equipe da doutora Laura, de instrumentador, de perfusionista, etc., e entra a nossa equipe de hemodinâmica que tem anestesia. Pequeno ensejo da hipoplasia do coração esquerdo. Abre-se o peito, coração batendo, a doutora Laura faz uma etapa que chama-se bandagem, ela cerca as artérias pulmonares e ela pode chamar a equipe da hemodinâmica. Com o coração aberto, o coração batendo, a gente pulsiona o tronco pulmonar, então a via de acesso agora já não é mais a virilha ou o pescoço, é o tronco pulmonar, é o coração. Então o meu material entra no coração batendo e a gente põe um stent no canal. Essa é uma abordagem, por exemplo, que você pode fazer junto com a cirurgia. Existem duas outras situações, que aí esquece um pouco a hipoplasia. A doutora Laura fez um Fontan. Vocês conhecem Fontan, muitas mães aqui. E antes de fechar o peito, ela com certeza fez um bom trabalho.
Mas você pode ter lesões residuais que ela não consegue ver lá. Ela me chama, ela me dá uma via de acesso dentro do tubo do Fontan. Ó, vou fazer um furinho aqui no tubo para você. Pronto, eu ponho um catéter, injeto contraste e falo, Laura, show, pode fechar, deu certo. Laura, vou falar um negócio para você. Tem uma estenose aqui da artéria pulmonar. Você quer que eu aproveite isso e ponha um stent? Porque vamos abreviar a tua cirurgia? Vamos. Eu ponho o stent e curta 3 horas a cirurgia dela. Então seria angiografia de saída, né? Então essa é uma outra aplicação do procedimento híbrido. Para terminar, tem o híbrido em 2 tempos. O que é isso? A Laura, a gente vai fazer um planejamento. Ó, eu não vou fazer correção total agora. Ou vou fazer. Eu quero fazer uma etapa e eu quero que a gente complemente com o cateterismo daqui tanto tempo. Então ela faz peito aberto, fecha o peito e, sei lá, daqui X tempos eu vou lá pela perninha ou pelo pescoço, ou etc. e concluo. Ou eu ponho um stent, ou enfim, ou eu termino o planejamento que a gente tem para depois, no futuro, fazer outra linha. Eu acho que mais ou menos isso, né? Não sei se a Laura quer acrescentar, eu não sei se ficou claro para vocês, mas acho que é por aí. Eu só queria dar uma explicadinha lá do arco, porque talvez o arco em C a galera não entenda. Isso, O boa. arco em C é o raio-x que tu consegue, então, ver na televisão o que está acontecendo. Uma das grandes vantagens da hemodinâmica... Eu sou fã da hemodinâmica, tá? Eu sou cirurgião da hemodinâmica, Eu de sou fã da verdade. cirurgia também, Não, tá mas, vendo? não, mas eu sei, mas eu tô falando de verdade porque, assim, eu acho que tem uma grande vantagem da hemodinâmica. Eu acho que sempre que a gente puder indicar, se tiver os 2 procedimentos, eu sempre vou ser a favor da hemodinâmica, na maioria. Claro, tem comprovação, para dar, sim. Porque eles conseguem ver o resultado na hora Isso, do que acontece. A gente vê por fora, a gente não vê por dentro. Entende? exatamente. Então, isso é uma, vamos dizer assim, uma frustração que ainda existe aqui, mas que isso com o tempo vai mudar, porque a gente vai ter nossa sala híbrida, Isso. e que a sala híbrida é essa, que eu posso fazer cirurgias grandes, sem Isso é muito que meu bom. material tá todo lá dentro, porque isso é importante no resultado, tá? E que eles possam, acabou a cirurgia, já faz o exame e eu já sei se ficou bom, se não ficou, se tem alguma coisa para arrumar. E se eles podem arrumar já ali na hora, como o Dr. Paulo falou. Então, esse é o objetivo, né? É que toda a cirurgia cardíaca pediátrica tenha cardiologista pediátrico na sala para fazer o ecocardiograma, né? E hemodinâmica quando necessário. Exato. É um heart Isso que a gente fala, é heart padrão team, ouro. né? E aí esse é o nosso objetivo final, entendeu? A gente vai, né, evoluir para isso. Nós temos que evoluir para isso. Porque aí sim a gente consegue ter resultados cirúrgicos muito melhores. Sabe uma coisa que eu queria também concluir aqui, que eu acho que é super interessante? Por que é legal procedimento híbrido no Brasil, vamos colocar assim? E a gente vai puxar um pouco a linha agora da hipoplasia do coração esquerdo, e com certeza aí a discussão é enorme. Mas olha só, todo mundo, vocês mães, nós todos sabemos, eu treinei em São Paulo, a Laura também teve um treinamento até fora do país, enfim, excelente. Quando você tem patologia complexa, na nossa cabeça, a primeira coisa é, hoje aqui em Goiás, vamos para São Paulo, vamos para a Beneficência Portuguesa, vamos para o INCOR, né? Porque aí não é só um ótimo cirurgião, um ótimo hemodinamicista, um ótimo cardiopediatra, toda uma estrutura de ECMO, etc. Então, acho que vocês já ouviram muitos relatórios da ECMO, etc. Não vou entrar muito nisso. Mas a hipoplasia do coração esquerdo, esse paciente, qualquer dia a mais que ele não faça nada, ele está perdendo a chance de sobreviver. E aí, com pouca estrutura, e aí eu estou pensando em engenharia, não estrutura de pessoas. Mas, por exemplo, eu estou aqui em Tocantins. Ontem eu fiz um híbrido em 2 tempos. Para você entender. Com uma sala de hemodinâmica, com pouco material, eu fiz um orçamento do GOL de material de híbrido e não chega a R$2.000. Pouco material, de verdade. Com cirurgia experiente, sem circulação extracorpórea. Se você tiver esse tipo de gente treinada, você consegue fazer um primeiro tempo. Eu não estou falando dos 3 tempos da hipoplasia. O primeiro tempo, que é o procedimento híbrido da hipoplasia do coração esquerdo, em lugares que você nunca imaginou que poderia fazer no país, para esse paciente sobreviver e, se Deus quiser, chegar no segundo ou terceiro estágio. Então, é excelente, porque é barato, porque exige pouca tecnologia e infraestrutura hospitalar, mas exige a formação correta. Tem que ter pediatra, cardiopediatra e ecocardiografista de formação. E aí joga para hemodinâmica e joga para cirurgia cardíaca. Também aí não é qualquer um que faz, não é nada contra ninguém. Como a Laura falou, o cara tem que ser especializado. Mas a estrutura que o país oferece
pode permitir você fazer muita coisa e esses pacientes sobreviverem e não ficarem perdidos e falecendo esperando, que é frustrante para um pai e para uma mãe. Você não ter a chance de levar o teu filho para o procedimento. E eu acho que é fantástico o híbrido aí no Brasil por isso. E aí depois a gente pode discutir outras coisas do Norud, do híbrido, mas no Brasil, para o primeiro estágio, pensando em infraestrutura, o híbrido é o que faz sentido na minha cabeça. Né, Bom, Laura? e daí, Laura, Total. voltando, falando rapidinho aqui na hipoplasia de coração esquerdo ou direito, quando faz o híbrido, aí ele vai, entre aspas, protelar o procedimento Norud e Glenn, que são feitos juntos, né? Você poderia explicar rapidinho como que funciona depois? Não, eu acho que eu vou explicar até um pouquinho antes, assim, porque o que acontece? Por que não fazer um noro de cara? A grande pergunta, né? Quando é que a gente escolhe fazer um noro de cara? Quando é que a gente escolhe ir para o híbrido? Bom, do nosso serviço aqui, por tudo isso que o Dr. Paulo falou, questão de estrutura mesmo, de realmente ser algo que está mudando a síndrome do coração esquerdo hipoplásico em Goiás, né? O híbrido veio para salvar todos nós, né? Então veio para ficar. Essa técnica aí, ela já está muito consagrada lá fora e tal. Tem alguns lugares onde a cirurgia de Norwood tem um bom resultado, que mesmo nesses lugares ainda faz híbrido nos pacientes prematuros, pacientes baixo peso, enfim, tem uma série de critérios que tu escolhe a híbrida independente do resultado do Norwood ser bom, né? No nosso caso, então, a gente opta pelo híbrido, porque realmente a gente não precisa colocar o paciente em circulação extracorpórea, né? E bebês recém-nascidos em circulação extracorpórea, que muitas vezes é necessário fazer, mas essa circulação extracorpórea, aqui quem está aqui deve saber o que eu estou falando, mas circulação extracorpórea é aquela que a gente vai parar o coraçãozinho, e então uma máquina vai fazer papel de coração e de pulmão, né? Para isso a gente tem que deixar o sangue coagulado e começa as consequências disso. Não só a inflamação, porque o sangue fica passando numa máquina e isso inflama a criança, como também risco de sangramento, principalmente de cabecinha, né? Então, essas coisas que a circulação extracorpórea, que é o nosso mal necessário, quando a gente precisa parar o coração, a gente precisa dela. E no caso da síndrome do coração esquerdo hipoplásico, a gente ainda tem que fazer a chamada parada circulatória. O que é isso? A gente resfria o bebê até 18 graus e para a circulação. Então, ele fica parado. A célula ele só não morre porque está 18 graus, é como se estivesse congelado, né? Então, assim, mas não tem circulação, tem uma gota de sangue circulando no corpo, tá? Então, assim, é uma cirurgia extremamente agressiva para o recém-nascido, né? Então, no nosso meio, o híbrido realmente veio para ser a solução, para que essa criança cresça um pouquinho mais e aí possa fazer, então, o Norwood, que seria essa conexão. A gente conecta essa aorta, que é muito pequenininha, que ela não dá fluxo direito para a cabeça, para nada, ela não dá fluxo pela aorta, saindo do coração não dá fluxo, né? Então a gente tem que comunicar ela com a artéria pulmonar e a gente transforma essa artéria pulmonar, que leva sangue para o pulmão, em aorta, certo? E faz depois uma derivação pro pulmão, assim, que vai um pouquinho menos sangue para o pulmão, e essa pulmonar que era, né, nasceu como pulmonar, vira a aorta do paciente, certo? E depois vem o Glenn, que seria, então, porque essa primeira cirurgia, a primeira parte da cirurgia é para conseguir manter o sangue do corpo todo, mas tem um coração, né, tipo, que tem um ventrículo só, que é só o ventrículo direito, né, no caso da síndrome do coração esquerdo hipoplásico, o ventrículo direito, o lado direito do coração é que desenvolveu. Então, esse lado direito vai mandar sangue para todo o corpo, né, e para o pulmão, mas só tem um ventrículo fazendo isso. E isso causa uma sobrecarga. Ele não aguenta muito tempo estar trabalhando por dois, entendeu? Então, por isso, a gente tem que fazer uma maneira de que o sangue, que essa quantidade, vamos voltar para aquele bebê lá que tem, não vai ser bebê, né, gente, mas eu só vou dar um número fácil para a gente entender. Eu tenho 1 litro de sangue circulando nesse corpo, né? Então, 500 ml tinha que estar indo para o pulmão, 500 ml para o corpo todo. 500 ml tinha que estar no ventrículo direito, 500 ml no ventrículo esquerdo. Não tem 2 ventrículos, né? Então, tem um ventrículo só. Então, agora 1000 ml estão sendo bombeados para o pulmão e para o corpo, certo? De uma maneira só, de um jeito só. E esse ventrículo não é preparado para isso. Então, o que a gente tem que fazer? Dar um jeito de tirar esses 500 ml dessa circulação.
certo? E a maneira que a gente faz isso é, nós estamos dando, então, as veias que chegariam no lado direito do coração, que iriam para o pulmão, diretamente na artéria pulmonar. E aí, então, esses 500 ml, quando chega no Fontan, né, porque aí tem o Gley e o Fontan, é o estágio do mesmo processo, que é tirar todo o sangue da veia cava superior para o pulmão, depois a gente põe a veia cava inferior para o pulmão também. E aí a gente tira o sangue, esses 500 ml extra, de dentro do coração, entendeu? Então, não sei se era isso que eu queria saber, mas enfim. Não, Eu eu só entendi. queria fazer uma coisa que é importante aqui para o pessoal entender. No primeiro estágio, o híbrido, ele não vai curar a hipoplasia, tá? Gente, isso É é uma bom coisa colocar importante isso falar. mesmo. Ele vai preparar o paciente para um segundo estágio. E aí você fala, o que é melhor, Norud ou híbrido? O híbrido vai ter que fazer o Norud. Então eu já te respondi. O Norud é melhor. Só que o paciente sobrevive ao Norud depende do como ele chega, no tempo que ele chega e se ele está preparado ou não. Eu vi aqui, teve uma mãe aqui, da mãe da Elisa, comentou que com 60 horas fez um... Exato, aí é o mundo ideal, certo? Então, eu concordo, é por aí. Só que nós temos que entender que a ideia é preparar esse paciente para fazer todos os estágios que a Laura falou, para que ele chegue no terceiro estágio, etc. Mas, então, o híbrido não cura. A gente não muda nada do coração. A gente prepara o coração como ele nasceu para proteção de circulação para que ele chegue em condições boas de fazer um NOD e junto, já com o Glenn, tudo junto no segundo estágio. Eu acho que isso aí é muito importante deixar claro. E se você me permite, só um outro adendo, eu preciso aqui exaltar o Márcio que entrou, o Márcio Miranda, que é um cardiopediatra que eu tenho um baita orgulho de ter. Foi meu professor, inclusive, ele é mais novo que eu, mas foi meu professor. Tem mais cabelo branco que eu. É um cara fabuloso que está aqui em Tocantins e que me deu uma ideia maluca de um dia vir para cá e a gente hoje, 4, 5 anos de serviço, fez muita coisa. Então, um cara fantástico, tecnicamente, uma pessoa incrível, um ótimo cardiopediatra, que acho que entrou aqui também. E eu queria falar para vocês, mães, que nós precisamos fazer uma associação de mães aqui em Ah, mas a Tocantins. gente está indo, tá, doutor Márcio? Pode esperar que nós estamos chegando aí, tá? Precisa Já, fazer, já, precisa fazer. Vocês já, são já a gente necessários está aqui. aí. Ó, vamos concluir essa parte do híbrido com umas perguntas que são várias, mas eu vou separar duas aqui de forma mais rápida, que nosso tempo está curto e tem algumas perguntas ainda para fazer. Teve uma mãe que colocou: moro no Acre, posso pedir para o hospital essa cirurgia sem corte, que é o cateterismo. Meu filho tem tetralogia de Fallot. Aí ela colocou bebê roxo. Qual é o pós-operatório dessa cirurgia híbrido para esse hospital? É muito relativo se o hospital tem estrutura, né? Se fala do Acre, né? Em termos, eu vou pelo menos responder a primeira pergunta, do cateterismo, aí precisa entender direitinho se tem um serviço público ou privado, um especialista, etc., para poder ver, de pedir. Mas aí tem que ser avaliado novamente. Não é eu ou a Laura que pede isso. Tem um cardiopediatra que fez um diagnóstico, que vai entrar em contato, né, com o especialista para poder ter essa programação. Não é só pedir. Tem uma logística toda que envolve regulação do estado, material e acho que infraestrutura. Eu acho que falou, né, Laura? Quer responder do falou? Eu acho que é a mesma mãe, mas eu queria dizer que tetralogia de Fallot, de novo, tem um espectro da tetralogia de Fallot. Nós temos tetralogias de Fallot muito graves, tetralogias de Fallot menos graves, depende do nível de obstrução, né? Tetralogia de Fallot, para as mães que não sabem, basicamente a gente tem, fala em tetralogia porque são 4 defeitos, mas enfim, não vou entrar no mérito da questão, na verdade não são tantos defeitos assim, há uma obstrução da saída do sangue do ventrículo direito, do lado direito, em direção ao pulmão, certo? E existe uma comunicação entre esses dois ventrículos, esquerdo e direito. Então, muito do sangue que está com um oxigênio mais baixo, que é esse sangue que volta para o lado direito do coração, acaba passando para o lado esquerdo e vai para o corpo da criança, e a criança tem a coloração roxa, né? Então, assim, resolver por completo o problema por cateterismo ainda não se consegue, né, Paulinho?
Não. Então, porque a gente tem que desobstruir, por vezes, o neném nasce e a gente consegue, por cateterismo, colocar, abrir essa válvula pulmonar, que é essa saída do coração do lado direito para o pulmão, por cateterismo dá para abrir, dá para colocar um stent lá, deixar esse fluxo aberto, né? Mas ainda fica com a comunicação entre esses dois ventrículos, que é a famosa CIV, né? Então, assim, para tratar a tetralogia de Fallot, ainda precisa de cirurgia, pode não precisar no primeiro momento. Né, no primeiro momento pode ser resolvido, assim como hipoplasia do ventrículo esquerdo, né, que no primeiro momento dá para fazer por cateterismo, né, e com cirurgia híbrida, enfim, vai precisar das cirurgias depois. A tetralogia ainda está nessa história. Por enquanto, a história diz que a gente precisa de cirurgia, sim, mesmo fazendo cateterismo no início, mesmo resolvendo o problema inicial de pouco fluxo para o pulmão pelo cateterismo. Depois vai precisar da cirurgia. Talvez para essa mãezinha que está com o filho cianótico, a gente não sabe a idade, até, porque depende da idade. Se for já uma criança com mais de 6 meses, na verdade já acho que mais de 3 meses, mas 6 meses vão colocar assim, mas já tem que operar. Se for um recém-nascido pequeno que está roxo, está correndo risco. Daí talvez o cateterismo possa preparar, abrindo a circulação pulmonar para operar depois de 4 a 6 meses. Acho que é isso que seria legal deixar isso claro para ele. Isso aí. Bom, agora, para finalizar, acho que essa vai para... O Lomba apareceu. Lomba! Convida Como ele é que a para gente entrar, faz? então. Deixa eu ver. Pede para ele Não sei. enviar o convite. A gente só sabe fazer procedimento, Marcos. Eu não sei nem convidar. Eu não, ele tem que mandar o convite aqui. Mas a gente vai fazer uma outra live agora com ele para poder compensar, porque a gente não conseguiu colocar. Eu enviei o convite, eu acho que ele não recebeu, ele não respondeu. Acho que É problema o técnico da internet mesmo. Ele tá chateado com você. Ele falou para mim, mandou um WhatsApp que tá triste. Não, mas pode deixar que ele vai entrar numa outra live. Ainda essa semana a gente coloca ele numa live para poder compensar, tá? Não seja por isso. Não seja por isso. Bom, e aí eu quero até fazer um parênteses aqui para dizer que é um privilégio muito grande, de novo, né? Ter uma semana de lives aqui com os vários diversos temas e com assuntos tão importantes para as mães. E isso deixa a gente de alegria, né? Porque a gente pode esparramar informação e fazer com que as mães realmente cobrem e falem, doutor, você falou que era isso, então agora a gente vai correr atrás. Para encerrar, então, essa live tão maravilhosa que a gente está tendo, essa é para a doutora Laura. Por que só em São Paulo existe o transplante? Existe outro estado que existe o transplante. Por que não temos o transplante na nossa cidade? Bom, aí eu não sei qual a cidade de quem enviou essa pergunta. E aí é bom a gente falar dos critérios para o transplante, para um centro de referência ter o transplante cardíaco. Nossa, eu vou dizer o seguinte, apesar da gente querer muito ter transplante, tá, gente, eu acho realmente, de quem está dentro, está trabalhando no Sistema Único de Saúde, que a gente tem vários passos ainda antes aqui para poder encarar o transplante. O transplante, em termos cirúrgicos, só para vocês entenderem, é uma das cirurgias mais fáceis que existe. Tecnicamente falando, né? Ninguém tem medo de fazer transplante. O problema realmente é a sobrevida depois e todo o acompanhamento que precisa ter. E esse acompanhamento é eco 24 horas, biópsia. Gente, é biópsia, é laboratório de ponta. Então, assim, tem uma série de fatores que realmente a gente cresceu. Claro, eu tô aqui há 5 anos, então eu não sei, eu sei como é que era antes de ter esse serviço do GOL aqui no estado, mas sei o quanto brilhante foram todos os guerreiros que conseguiram tudo que conseguiram por tanto tempo, né? E aí depois o estado vem e faz um investimento no GOL que está proporcionando a gente conseguir avançar. Mas, honestamente falando, a gente ainda precisa avançar mais para poder, então, encarar o transplante aqui, né? A gente ainda precisa de ECMO, né? Então, a gente ainda precisa de uma série de coisas que o Estado não está pronto, e vocês vão dizer, não, mas tem que estar pronto. Mas primeiro a gente tem que melhorar o que a gente tem, porque não adianta a gente dar o passo maior do que a perna, né? Então, a gente está numa crescente,
está melhorando o resultado, devagar, tem toda uma linha de cuidado, que tem uma linha de cuidado e uma linha como é que fala? De crescimento, assim, de curva de aprendizado mesmo, de uma equipe inteira. Vocês têm que entender que em São Paulo, que é uma coisa muito diferente daqui, a mão de obra é especializada. E quando eu falo de mão de obra, não é só médico, né? É o Dr. Paulo, super hemodinamicista, Dr. Lomba, né? Doutora Mina, Laura, Maíra, você sabe, assim, da formação de todos eles, né? Doutora Maílza. Então, assim, não é um médico, mas aí quando a gente começa a falar na equipe multi, e a equipe multi é tão importante quanto o médico, aí a gente não tem especialista. Agora, aqui no estado de Goiás, ano passado, a gente teve a primeira enfermeira especialista em cardiologia pediátrica, e esse ano estão estão fazendo curso mais 2 enfermeiras. Então, em todo o estado de Goiás, a gente tem uma, e vamos ter as outras 2 enfermeiras. Entende? Então a gente está muito, 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 muito devagar nesse aspecto, e por isso essa linha essa curva de aprendizado é muito, muito longa. Óbvio que nós gostaríamos de um dia para o outro já estar com uma equipe toda perfeita, mas não é assim. A gente precisa trazer mais gente, a gente precisa treinar quem está aqui, quem tem interesse, e tem gente com interesse. Inclusive, agora eu vou falar um pouquinho, né, de uma criação que nós todos estamos envolvidos, mais direta, mais indiretamente, mas está todo mundo envolvido, que é a criação do Instituto Corações em Rede, que se Deus quiser, logo, logo a gente está lançando aí. E é justamente uma das objetivos é fomentar a especialização da equipe, né, a especialização dos fisioterapeutas, da enfermagem, para conseguir, então, ter um serviço que abrace tanto uma ECMO quanto um transplante. A Laura comentou aqui da Jéssica, fisioterapeuta do GOL querida também, que é especialista. E só para complementar, eu acho que é tudo isso, mas assim, a gente tem hoje o cardiopediatra, tem o cirurgião e tem o hemodinamicista, mas não é só isso. Você tem que ter... Vamos pensar assim, ó, ressonância a gente tem, tomografia, graças a Deus, tá a Maíra aí. Só que falta cintilografia, falta uma série de exames laboratoriais, porque no INCOR a gente via muito transplante, que demoram muito para sair. Aí você precisa de ECMO, assistência ventricular, que é um negócio de doido, ventrículo artificial, Berlin Heart, etc. Então, assim, isso falta muito ainda. Né? E aí, acho que eu vou emendar, porque teve uma mãe que perguntou o que pode melhorar para procurar menos coisa fora de Goiás. Eu acho que quando o lugar faz transplante, ele passou todas as fases do videogame, vamos colocar assim. Ele chegou no nível estrela Michelin de restaurante. Eu acho que falta essas etapas ainda aqui. Eu sei que Fortaleza tem transplante, né? Tem a doutora Kleber, a Castelo Branco. Brasília, né? Acho que o doutor Jorge, a doutora Cristina, né? Tem. Acho que Porto Alegre, Laura, tem, eu estou enganado. Lá tem, né? O Zelinski, a turma lá do... Acho que ali tem também, talvez Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, não sei. Não sei. Acho que fica nisso. Né? A gente não está pronto. Não é o profissional. Foi o que a Laura falou. Não é a Laura, não é o Paulo, não é a Mirna. É tudo, é o todo. Né? Especializando gente. Né? São passos. Eu acho que vindo de onde viemos, né? Há 15 anos atrás, a gente não tinha medicação para essas crianças aqui. Então, quando se falava de uma cardiopatia congênita, quando uma mãe me falava que tinha síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, eu não sabia se eu chorava com a mãe, eu não sabia o que fazer. E hoje a gente tem essa opção, né, de conseguir tratar essas crianças aqui em Goiás. E eu falo por Goiás, eu sei que tem mães de outros estados aqui com a gente. E a Laura adiantou uma coisa muito bacana, que é um sonho, né, que a gente está aí já no forno, gerando o Instituto Corações em Rede, que é justamente para poder crescer mais e trazer mais informação, mais dias como esses que nós estamos vivendo agora, com informação para as famílias, e acolher todas as famílias, todas as mães, todos os pais de crianças portadoras de cardiopatia congênita e que estão crescendo, né? Estão se tornando adolescentes, adultos. Sim. Então, é uma comunidade que é produzindo, muito forte. Né? Produzindo. Meu cunhado tem tetralogia de Fallot e acabou de passar numa 15 de engenharia. Olha só. Eu tenho muito orgulho. O menino operou em Harvard. A minha sogra era aeromoça na época, teve essa oportunidade. Ele está com
acho que 26 anos, e o moleque é um gênio. Cardiopata, e aí? Atleta, joga bola, toma a cervejinha dele, faz tudo. Então, assim, eu falo isso que a gente fala, né? É uma continuação. A cardiopatia congênita, você vai produzir, você vai poder trabalhar, vai poder chegar lá. Eu acho que esse é o sonho nosso como equipe. Eu fico muito orgulhoso de ver isso acontecer. Eu tenho isso, um exemplo claro na minha família. É isso aí, então. Bom, então a gente encerra por aqui essa live de hoje. Infelizmente, a gente não pôde receber o Dr. Lombardi aqui, mas não vai faltar oportunidade, com certeza. A Pega intenção ele e a nossa Ana é que... também, Laura. Pega os dois, a Ana e o Lombardi, para Boa, continuar essa live. É uma boa. continuação da cirurgia, que já deu o tópico já. Vamos continuar. Que muita gente quer A saber de gente vai, sim. Fantan. A gente vai ter uma série de lives aí mensais até junho, né? Que a gente está na Semana Mundial da Cardiopatia Congênita, mas em Boa. junho a gente tem a nacional e aí a gente vai vir com um monte de coisas também. Sim. Mas daqui até lá a gente vai ter várias lives para ouvir vocês, para vocês contarem para gente o que de novo tem, né? A live de ontem foi maravilhosa, de hoje também, então eu quero agradecer imensamente a disponibilidade e o tempo de vocês, doutora Laura Barbosa, como sempre. Às vezes eu chego para Laura, ela calma, calma. O doutor Paulo, que sempre é muito, muito receptivo, né? As mães adoram pela forma, a forma fácil de falar, né? Que as famílias conseguem entender. Então, isso para a gente é muito precioso. Agradeço muito vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram dessa live. E vou deixar vocês para finalizarem aí com o agradecimento de vocês e com a finalização mesmo. Laurinha. Primeiras damas. Então, queria agradecer mais uma vez, né, a Marta por todo esse trabalho, junto com todos os pais e mães da Associação Amigos do Coração, que graças a vocês, eu e o Paulo estamos aqui, e toda essa equipe. Agradecer a doutora Mirna também, que foi quem nos acolheu e é a grande mentora de todo esse grupo. E através da força de vontade dela, da capacitação e da missão de vida que ela tem, ela contagia todos da equipe. E hoje eu digo sempre que o nosso maior ganho, com certeza, foi formar uma equipe de verdade, em que um dá a mão para o outro. A gente tem muito claro que o resultado é de todos nós, não existe ninguém aqui melhor que ninguém, a gente tem que se dar as mãos mesmos e vamos em frente. E dizer para os pais e mães que estão vendo essa live que nós realmente queremos fazer a diferença. E a diferença não só no tratamento, porque tratamento pode conseguir em vários lugares, né? Não precisa estar aqui para fazer esse tratamento, mas na parte da humanização. A gente tem isso como prioridade na nossa equipe, de trazer um atendimento mais humano, mais quente, mais afetivo, porque a gente sabe que a gente vê o dia a dia e a gente não está... nós não somos cegos, a gente sabe o quanto vocês sofrem com isso. E a gente quer poder diminuir esse sofrimento, dando o apoio que vocês precisam. Obrigada, doutora. Enorme. Primeiro, adeus a todos, assim, vocês também, né? A formação que a gente, quando vai fazer a medicina, vai projetando o que vai fazer, né? Acho que a Laura do Sul, eu sou de São Paulo, de repente, nunca imaginei onde ia parar. Hoje eu estou em Palmas, no hotel, que nunca imaginei, que nem sabia que estado que era direito, né? E a gente vai vendo, vai construindo, vai olhando para trás e vai falando, meu Deus, aí você para ver toda a história da coisa, você fica assim, caramba, quanta coisa, né? Então, assim, a Laura também, foi uma bênção ter ela vindo para Goiás, assim, um pouco depois que eu. A doutora Mina, que é a mãe de todos nós, né? Eu tenho muita gratidão a você também e a todas as mães que têm a paciência, que têm o carinho, que têm a confiança, confiar a vida deles, dos seus filhos a nós, né? A gente sempre trabalha e fala uma palavra até pesada, com a arma na cabeça, porque às vezes vem uma liminar, né, vem um juiz, vem uma família aflita, que você tem que acolher, né? E eu falo isso para todas as famílias, elas sabem isso, fora da sala do cateterismo, vocês são as mães, mas dentro eu sou pai e mãe do teu filho, a Laura é mãe, e assim, isso eu falo até porque psicologicamente é pesado, e a gente está aqui para ajudar, né? Não para não ajudar. Então eu entendo como está uma mãe aflita, ansiosa e vem procurar, mas assim,
nós estamos aqui para ajudar. A gente quer ser solução, né? E graças a vocês, a sociedade, a doutora Mirna, que eu tenho que citar várias vezes, hoje eu posso olhar para trás e falar que história bonita, né? Não sei o que vai ser o dia de amanhã, mas eu sei que isso a gente fez parte. Não sei se a gente vai estar em Goiás, mas é incrível, incrível. A gente fica muito feliz mesmo. Construímos isso junto, né? Eu acho que isso é muito importante. É verdade. Obrigada, então, a vocês. Um beijo para todo mundo e quero deixar aqui o convite já. Amanhã a gente vai ter uma live muito interessante que é sobre escola. A dificuldade, por que o cardiopata tem dificuldade na escola? Será que é porque ele é cardiopata? Será que existe alguma ligação, alguma relação entre essa dificuldade na escola? Será que ele pode fazer atividade física? O cardiopata, ele tem a inclusão? Então, são várias perguntas também, no mesmo horário amanhã, com a doutora Laura e a doutora Daniela Tolentino. Eu espero todas vocês amanhã. Um super beijo e fiquem com Deus. Tchau. Tchau, obrigada.